Bom dia, meus amados irmãos do YouTube e também do Facebook. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual da Igreja de Cristo. Meus amados, agradeço a todos vocês que têm se inscrito lá neste canal Ed em Nova Aliança e têm dado seu like lá. Agradeço a todos os novos que se inscreveram lá. Sejam todos bem-vindos, porque você está na Igreja de Cristo, uma igreja sem parede e sem teto. Então é aonde você está, na Igreja de Cristo, a igreja espiritual, onde eu daqui sou um ponto, você daí é outro ponto, e assim de ponto a ponto a Igreja de Cristo se reúne, porque ela é espiritual. Então, meus amados, chegou o momento, o domingo, de nós participarmos desse pão. O primeiro domingo depois que eu voltei da minha viagem. Uma viagem muito maravilhosa, e agradeço a todos que me apoiaram e me prestigiaram neste encontro, nesta viagem que eu fiz. Meus amados, vamos para o nosso estudo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, para depois não dizer que eu estou falando heresias, né? Eu duvido muito, né? Uma pessoa, inclusive um pastor, por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Para que outras pessoas venham alcançar esta palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha, uma palavra sem arrudeio. Aqui nós vamos direto no assunto. Então, meus amados, eu acho difícil uma pessoa ouvir o que vai ouvir hoje e ainda dizer que está esperando Jesus voltar. Porque o título do nosso estudo de hoje, o tema é: o Espírito Santo não é o guia dos crentes. Então, é esse o tema do nosso estudo. Fique na sala se você quiser. Você não é obrigado a ficar na sala, você pode cuidar das suas coisas. Você pode até dormir ainda, que ainda está cedo, né? Mas eu vou repetir o tema do nosso estudo. O Espírito Santo não é o guia dos crentes. Porque, meus amados, era para ser. Porque é uma igreja, é um povo que diz que são de Cristo, né? Vivem em graça, são de Cristo, que ama a Deus. Mas eu vou provar para você aqui na Bíblia, não é palavra fictícia, como se prega dentro dessas igrejas por aí. É a palavra fiel e verdadeira na Bíblia, aqui no Evangelho. Eu vou mostrar para todos que espera Jesus voltar. O porquê que você espera Jesus voltar? Essa é a questão, né? O porquê que você espera Jesus voltar? Porque simplesmente o Espírito Santo não é o guia de vocês. Simplesmente isso. Eu falo simplesmente, mas é para vocês, porque para mim isso é muito importante, saber quem é o meu guia. Isso para mim é muito importante. Mas o que nós vamos descobrir hoje é que o Espírito Santo não é o guia dos crentes. Amém? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro... Deixa eu nem abrir aqui ainda. No livro aos Gálatas. Aos Gálatas, no capítulo 5, por onde nós vamos iniciar a nossa homilia hoje. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos começar aqui. Versículo 17. Eu vou ler o 16, para não ficar solto aqui, né? Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Já começa assim. Digo, porém, o apóstolo Paulo pregando aos Gálatas, e eu neste domingo pregando ao Brasil e também a outros continentes, porque eu tenho muitas pessoas
nesta página de outros continentes. Então, meus amados, o apóstolo Paulo começou assim pregando aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazei a concupiscências da carne. Fazer a concupiscência da carne. Aí vem o versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então é uma guerra entre os dois. Por isso que eu não vou entrar nessa assunto não, para não confundir você. Então existe essa guerra dentro de nós. A carne militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas só que nós devemos obedecer a quem? O Espírito. Você obedecendo o Espírito, assim você está mortificando a sua carne. Aqui, né? O Espírito. Porque são contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Aí aqui é bomba. 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, meus amados, preste bem atenção no que você está lendo. Porque isso aqui não é um livro de Ana Maria Braga. Não, aqui não é um livro de fictício. Mas se sois guiado pelo Espírito, não, olha a palavra, não estais sobre a lei. Não estais sobre a lei. Então, não existe uma igreja com placa lá na frente que não esteja sobre a lei. Umas diz que não faz batismo, mas prega a Santa Ceia. A Santa Ceia que eles pregam é Páscoa. Jesus não celebrou Santa Ceia. Jesus celebrou Páscoa. Então não é ceia que é feito dentro dessas igrejas. É Páscoa e é o quê? Um mandamento da Bíblia, da lei de Moisés. O batismo é um mandamento da lei de Moisés. Jejum é um mandamento da lei de Moisés. Então, meus amados, para encurtar um pouco, não existe uma só igreja, com o nome de igreja, né, entre aspas, que não cometa um mandamento, que não tenha, nem que seja um mandamento de Moisés sobre ela. E o apóstolo Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, você não pode praticar nem sequer um mandamento da lei de Moisés, porque você vai ficar sobrejulgado sobre ela. Porque o apóstolo Paulo disse que a lei é boa, a lei é santa e boa, mas para quem? Para quem cumpre ela integralmente. Os 613 mandamentos, entre orações e mandamentos, então são 613 para se cumprir. Então, quem prega um mandamento da lei de Moisés é obrigado, fica na obrigação de cumprir o resto, todos eles. Porque na lei de Moisés, quem quebrava um mandamento, bom dia, Claudiano, na lei de Moisés, quem quebrava um mandamento, ficava réu dos outros todos. Então, nenhuma igreja pode estar sobre nem sequer um mandamento de Moisés. Então, a Santa Ceia que eles pregam não é Santa Ceia, porque Santa Ceia não existe na Bíblia. Eles pregam
Páscoa disfarçada, mas é Páscoa. Páscoa é lei de Moisés. Dízimo é lei de Moisés. Então, não se pode pregar. Então, todas as igrejas, sem tirar uma, todas elas estão pregando a lei de Moisés, estão sobre a lei. E o que é que nós estamos lendo aqui no versículo 18? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Então, se a pessoa anda praticando lei de Moisés, o Espírito Santo, como é o nosso estudo aqui, o título do nosso estudo, o tema, o Espírito Santo não é o guia dos crentes. Por quê? Porque todos os crentes, não tira uma igreja sequer que não pratique um ou dois ou mais mandamentos da lei de Moisés. Então o Espírito Santo não é o guia deles. Por isso que você vê pessoas que nasceram em berço evangélico e nunca deixaram de buscar o Espírito Santo. Diz que não tem o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo não é o guia deles. Simplesmente assim. O Espírito Santo não é o guia dos crentes. O guia dos crentes é quem? O homem. A quem eles obedecem. Santa Ceia está escrito na Bíblia? Não está. Mas por que eles praticam Santa Ceia? Porque o pastor mandou. O pastor disse que Deus revelou para eles. Que nem eu falei na quarta-feira passada. Na quarta-feira é o pastor Kodak, né? Que Deus revelou para ele, então vamos fazer Santa Ceia. Mas está escrito na Bíblia? Não está. Então, esse crente é guiado pelo Espírito Santo? Não. Ele é guiado por quem? Pelo pastor. Então, meus amados, é isso que nós temos que ficar atento, porque eu estou só começando. Né? Que o Espírito Santo não é o guia dos crentes, do qual todos os dias, quase todos os dias, vão para a casa de Deus buscar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é o guia deles. Como é que eles vão achar? Em lugar nenhum. Pastor não tem Espírito Santo, bispo não tem Espírito Santo, apóstolo não tem o Espírito Santo, por quê? Porque simplesmente o Espírito Santo não é o guia deles. É eu que estou falando? A Bíblia está dizendo aqui, ó. E por que eles não obedecem a Bíblia, a palavra do Evangelho do Cristo de quem eles dizem que pertencem? Por quê? Porque não são guiados por Ele. Simplesmente, eles não servem a Cristo. Simplesmente. E eu vou ler o versículo de novo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. E não acabou não. Nós estamos em Gálatas capítulo 5. Volta no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, o Espírito Santo não é quem justifica, quem batalha por justiça na vida dos crentes. Porque eles estão sobre a lei, e por conta disso eles não são justificados pelo Espírito Santo, que é o nosso justificador. Então vamos ler de novo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. Não é por dízimo, é por fé. Não é por sacrifício, é por fé. Não é buscar Deus no monte, é por fé. Mediante a fé em Cristo Jesus. Também não é Jesus Cristo, é em Cristo Jesus. Cristo na primeira pessoa. Eu sempre bato nessa tecla, que o cristão, ele tem que pôr Cristo na primeira pessoa. Você não é
Você não é impedido a pronunciar o nome de Jesus, mas na segunda pessoa. Porque Jesus era na primeira pessoa no seu reinado, que durou até o ano 70. Depois do ano 70, acabou o reinado de Jesus. Então, de quem é o nosso reinado? É do próprio Pai. E Cristo, que é Deus, que representa, tá, como Cristo, né? Cristo quer dizer Deus. Então, Cristo Jesus, é bom nós lembrar sempre disso, começar a pôr na sua mente, na nossa mente, que Cristo tem que vir na primeira pessoa. Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé. Cristo é o Espírito, Jesus de Nazaré era carne, então é o Espírito nosso justificador. O Cristo Jesus, em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. E não por obras da lei. Batismo é obras da lei, seja ele qual for. Batismo, seja ele qual for, seja na água, seja na igreja católica, seja como for o batismo, seja na piscina, seja onde for. Batismo é obra da lei. Em Cristo não tem, depois de Cristo da cruz para cá, não existe mais batismo. Porque o batismo foi um só, para todo sempre, um só, na cruz, no sangue. Então, se o batismo foi na cruz, foi no sangue, como é que eu vou me batizar hoje? Vou matar Jesus de novo para me batizar? Se foi no sangue? Por isso, aonde entra o quê? A fé. Se você não tem fé para crer que aquele batismo, aquele sangue derramado na cruz foi o teu batismo, então tua fé é nula. Então, meus amados, que nós ficamos entendidos que batismo não existe hoje, da cruz para cá não existe mais batismo. O nosso batismo foi na cruz, foi no sangue, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado por obras da lei. Esta palavra ela foi escrita lá pelo ano 67. Então, portanto, se eu explicar um detalhe aqui para você aprender melhor. Portanto, o povo não tinha sido justificado, o sacrifício foi feito, mas a justificação dependia da volta de Jesus, que ocorreu no ano 70. Por isso a palavra está aqui, será. Então, será não tinha acontecido ainda. A palavra aqui foi escrita lá pelo ano 67 e Cristo, Jesus, voltou no ano 70. Então, por isso está aqui o será. Será, não tinha sido ainda. Será. Mas quando ele voltou, nós fomos justificados. Então, se Paulo estivesse escrevendo hoje isso aqui, essa palavra será, ele não escreveria mais. Ele podia ter escrito estamos justificados e não será. Nós temos, se nós não lermos, meus amados, a Bíblia no tempo dela, nós não vamos se achar em lugar nenhum. Não vamos conhecer Deus. Justificado. Então, e não acabou não, nós voltamos lá no livro nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 2. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Que diz assim também, ó. Portanto,
Portanto, por um lado, antes da cruz, por um lado se revoga, depois da cruz, por um lado se revoga a anterior aliança. Então, está revogado ou não está? Se a anterior aliança, com seus mandamentos, com tudo que ela tinha, foi revogada, por que praticar ela? Por que praticar? Se eu pratico obras da lei, qualquer obras da lei, eu estou dizendo aqui o quê? Que o sacrifício na cruz foi em vão. Porque a palavra está dizendo aqui, ó, portanto, por um lado, se revoga. O que é a palavra se revoga? Anula, não serve mais. Se revoga a anterior ordenância. Então, tudo que é mandamento, ordenância, obrações que existia na anterior aliança, acabou. Mas como é que os crentes, os pastores, querem pregar a lei? Porque isso aqui não enche cofre. Pregar isso aqui para os membros da igreja não enche cofre. Pode encher a igreja, o templo, né? O templo, pode ser o templo, né, da igreja, pode ser o templo, a parede, igreja, com o nome de igreja, mas os cofres não enchem, a casa vai estar cheia, que isso seria o certo, né? Mas o povo não vão dar dinheiro, porque eles estão entendendo que dízimo é obra da lei, batismo é obra da lei. Se eu não me batizar e ter uma carteirinha do pastor, dizendo que eu agora pertenço a ele, e ele está sobre a minha vida, dizendo que eu tenho que comer, dizendo que eu tenho que beber, dizendo que eu tenho que vestir, e como é que fica? Por isso que eles não pregam isso aqui, porque isso aqui tira todo o eu sou dos pastores. Portanto, por um lado se revoga a antiga aliança, por causa, tem uma causa, né? Tem uma causa. Por isso, não foi revogado assim, simplesmente revogado, não. Joga fora, isso aí não presta mais não. Joga fora no lixo, parecendo a música lá da Sandra de Sá. Não, tem uma causa. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então a antiga aliança não servia para nada. A antiga aliança só tinha defeito, era uma aliança fraca, que não mostrava quem era Deus, mostrava Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Deus, era filho. Então, isso aqui, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, como é que eu vou deixar de seguir uma aliança forte, justificadora, para seguir uma aliança fraca, inútil e ainda pegar o meu dinheiro e dar para o pastor? Como é que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus. Hebreus ainda, nós estamos no capítulo 7, avança um capítulo, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Aqui, versículo 13. Quando se diz nova, então nós estamos hoje em quê? Numa nova aliança. Então vamos esquecer a velha aliança. Quando se diz nova, torna antiquadra a primeira. Torna-se antiquadra a primeira. Quando que a velha aliança se tornou antiquadra? Na cruz. Na cruz, a velha aliança já se tornou antiquada, ou seja, ela já não servia para nada ali. O povo continuaram praticando a velha aliança, mas na cruz ela já se tornou antiquada, né? Vamos continuar para não entender mais. Quando se diz nova, torna-se antiquada, ou seja, não serve mais.
ela não tem mais valor, não tem mais poder, torna-se antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquada e envelhecido, né? A velha aliança ficou antiquada, não ficou. É como se eu pegasse um meu documento e jogasse num poço d'água, vai manchar tudo, aquele documento não vai servir para nada, eu tenho que tirar outro. Envelhecido está, presta atenção, na cruz, a velha aliança já se tornou antiquada, presta atenção. Cadê? Nós estamos. Antiquada, a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está prestes a desaparecer. Ou seja, na cruz a velha aliança de Moisés foi anulada, já na cruz, mas eles continuavam praticando, mas a palavra ela não tinha desaparecido, ela se tornou antiquada. Se tornou antiquada, mas não desapareceu. O povo continuaram praticando. E quando que ela desapareceu? No ano 70, ela desapareceu. Lá na frente nós vamos entender mais isso aqui, né? Vai lá em Romanos. Romanos capítulo 4. É isso mesmo? Onde eu tirei esse Romanos capítulo 4, pelo amor de Deus. É Romanos capítulo... Não, isso mesmo, Romanos capítulo 4. Eu tinha marcado aqui capítulo 6. É isso mesmo. 4, Romanos capítulo 4. Do 14 ao 16. Versículo 14. Pois se a lei pois se os da lei, presta atenção, pois se os da lei, os que praticavam a lei, né? A lei já tinha sido envelhecida, já tinha sido antiquada, se tornou antiquada e envelhecida, mas não tinha desaparecido, né? E Paulo está pegando agora os romanos. Pois se os da lei, os que praticam a lei de Moisés, é que são os herdeiros, porque havia uma promessa. Na Torá havia uma promessa de uma herança. E Paulo está dizendo aqui. Pois se os da lei são os herdeiros, pois se os da lei é que são os herdeiros, né? Porque inclusive tem uma igreja, eu vou dizer, eu não tenho papa na língua, os adventistas. Os adventistas dizem que só eles estão certos porque eles pregam a lei com mais ordenanças da lei, é o que mais pregam, inclusive não trabalham o sábado, né? E a palavra está dizendo aqui, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, o sacrifício de Jesus não serviu para nada. Para que serviu o sacrifício de Jesus? Se a lei continua mandando, se é a lei, nós tivemos que praticar a lei, para não trabalhar no sábado, não fazer Páscoa, batismo nas águas, porque era da lei também, o batismo nas águas tinha que acontecer, porque Jesus era o cordeiro, ele tinha que ser lavado. Então, esse é o motivo do batismo nas águas. Então, se os da lei, se os que praticam a lei estão certos, então anula-se a fé, cancela a promessa e fica tudo como estava. Fica todo mundo em Moisés. Versículo 15. Porque a lei suscita ira. A lei pratica paz, suscita paz ou ira? Ira. Então quem está praticando lei, ela está praticando ira, ela está praticando discórdia. E tem um velho ditado que diz: quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Então, é por isso que você consegue ver
Em muitas casas destruídas, famílias destruídas. Crente, estou falando de casa de crente. Muitas casas crentes diz que são cristãos, ama Jesus, ama Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, mas a casa está destruída. Por quê? Praticam a lei ressuscitando ira, discorda, dentro da sua própria casa, discorda contra ele mesmo, porque eles estão discordando, a ira que ele está ressuscitando é contra Cristo, porque Cristo anulou a lei, e eles estão trazendo a lei de volta. Então eles estão passando por disciplina, sem nem sequer entender a disciplina que eles estão passando. Ressuscita a ira, mas onde não há lei, aonde não há lei, também não há transgressão. Também não há transgressão. Versículo 16, nós vamos ler até o 16. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé. Provém da fé, para que seja segundo a graça. Segundo a graça. Então, para viver na graça, é isso que você está entendendo? Eu estou entendendo. Você está entendendo como eu estou entendendo? Então, para dizer que vive a graça, não posso praticar o quê? Obras da lei. Se eu pratico obras da lei, eu não posso dizer que eu vivo em graça. Se eu pratico obras da lei, eu estou contra quem? O Cristo. Estou contra Cristo, porque foi Ele que anulou a lei. Para o quê? Para nós viver em graça. Eu volto a praticar a lei, estou contra Ele. Estou levantando ira, estou levantando discórdia contra Cristo. Segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Então, para a promessa ser firme na minha vida, na sua vida, nós temos que fazer o quê? Seguir em graça, sem nada da lei, sem nada da lei. Firme a promessa para toda descendência, não somente aos que estão no regime da lei, né? Não só que estão no regime da lei, que ainda, nem nós falamos no começo, né? A lei continuou, não só para que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé, que teve Abraão, da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Como está escrito. Vamos ler, volta no livro de Gálatas, nós vemos Gálatas 5, Gálatas 2, agora nós vamos voltar no Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Agora vamos ver. Fé não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com nada, porque fé é algo que você não vê, você não apalpa, então não tem nada a ver, ao contrário da lei, tudo era palpável. Vamos ver o que o profeta Isaías pensava de tudo isso, né? Falava de tudo isso, Isaías 56. Isaías 56, do 9 ao 11. 9. Vós todos os animais do campo e as feras do bosque, vinde comer. Os seus atalaia, vinde comer. Os seus atalaia são cegos. Os seus atalaias são cegos. Atalaia quem é?
É uma pessoa, no tempo do reinado, era um homem de confiança do rei, onde o rei mandava carta a outro reino. Os seus atalaias são cegos. Quem é os atalaias do crente hoje? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Os pastores, que diz que Deus falou com ele. Então, no tempo do rei, o rei falava com o seu atalaia, ou escrevia no papel, ou mandava o recado da própria boca, se dependendo do tamanho do recado, ou mandava o atalaia levar. E hoje, na igreja do crente, quem é os atalaia? Os pastores, que diz que fala com Deus, que diz que Deus falou com ele. Meus amados, os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães. Por isso que, meus amados, eu tenho essa autoridade que Deus me deu de chamar esses caras de cães gulosos. Está aqui, ó. Eles são abençoados ou são cães? São cães, cães gulosos. São cães mudos, não pode ladrar, sonhadores, preguiçosos, gosta de dormir, vamos ler até o 11, né? Gosta de dormir. 11. Tais cães são gulosos, nunca se farta. Meus amados, um cão guloso que tenha coragem de tirar os 10% de um salário mínimo que um aposentado ganha, tem que chamar um desse abençoado? Não. É um cão guloso que nunca se farta. Nunca se farta. São pastores que nada compreendem, e todo se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção, são esses cães gulosos que incita a pessoa a dar o dízimo, até de 30% a gente se vê por aí, dar o dízimo. São cão gulosos. Se não dá, diz que a pessoa não ama a obra de Deus, essa pessoa não é de Deus. Tudo isso eles falam. Aí você não dá o dízimo, até o dízimo faz algum voto por fé. Você faz por indução. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 15, versículo 12. Nós vamos ler até o 14. Versículo 12, 15, 12, está aqui. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, esse dele aqui é Jesus, né? Aproximando de Jesus, era um tempo que Jesus andava sobre a terra. Os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. 13. Ele, porém, respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14. E é o que Jesus falou, deixai-os. São cegos. São cegos, guias de cegos. Os pastores são cegos e guiando os cegos, os membros são cegos, que em vez de dar ouvido à palavra, dá ouvido ao pastor. Até diz, eu mesmo cheguei a falar isso, foi o pastor que falou, problema dele.
Mas um cego que guia outro cego, quem vai cair no buraco? Só um ou os dois? Os dois. Os dois. Então não adianta, sem essa de dizer que o problema do pastor que mandou eu participar de Santa Ceia, mandou dar o dízimo, mandou eu buscar Deus no monte, mandou eu jejuar. Problema do pastor. Não, senhor. Problema seu. Problema seu. Um cego que guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Bom dia, Sivaldo. Deixai-os cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Ambos. Então, sem essa de dizer que foi o pastor que mandou fazer, eu faço porque o pastor mandou fazer. O problema é dele. Não, o problema é seu. O problema é seu. Nós lemos 14, lemos. Abra sua Bíblia volta lá em Hebreus. Hoje nós vamos pegar a foto em Hebreus. Volta lá em Hebreus, capítulo 13. Nós já passou pelo 7, pelo 8. Agora vamos no versículo 13, capítulo 13. Versículo 17. É um versículo só. Versículo 17. Obedecei os vossos guias. Né? Paulo pregando aos hebreus. Né? Por isso que os pastores pegam esse versículo aqui, aplica na igreja e dizem: vocês têm que obedecer a nós, têm que obedecer a mim, que eu sou o seu pastor. Por conta do quê? Por conta que eles leram isso aqui. Deixa eu ver se eu pego esse 17, 15. Vamos ver só o 17 mesmo. Obedecei os vossos guias e sede submisso para com eles, pois vela por vossa alma. Isso era no tempo Paulo está falando isso aqui, que os hebreus, eles viviam aqui, obedeciam os sacerdotes. Então o sacerdote que era responsável por eles. Então Paulo pregando aos hebreus que ainda não eram convertidos: obedecei os vossos guias e sede submisso para com eles, pois vela por vossa alma. Alma é emoções. Então por isso que os crentes dizem que Pedro ganhou 5.000 almas num único dia. Não, Pedro ganhou as emoções de 5.000 almas, 5.000 pessoas. A vossa alma, como quem deve prestar conta. Como quem deve prestar conta. Para que faça isso com alegria. Faça isso com alegria. E não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isso não aproveita a vós outros. E lá em João, abra sua Bíblia no livro de João. João 16. João 16, do 7 ao 14. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Isso aqui foi aquela passagem que Jesus falou para os seus discípulos, né? Que ainda era discípulo, não era apóstolo ainda, era discípulo. Apóstolo só foi depois da morte. Aí que se tornaram apóstolo. Discípulo quer dizer seguidor. Apóstolo quer dizer enviado. Então eles aqui eram discípulos ainda. No versículo 7. Então Jesus tinha falado para os discípulos que ele ia para Jerusalém e lá ele ia ser morto. Mas
mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Preste atenção no nosso título da nossa pregação, o que nós estamos pregando, que o crente, o Espírito Santo, não é o guia dos crentes. Esse é o nosso estudo de hoje, né? E vendo o versículo 7, João, pregador da lei, preste atenção, João, pregador da lei. Só que ele está relatando essa passagem aqui, são as palavras de Jesus de Nazaré. Está sendo relatado aqui. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, né? Se eu não for, o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Convém que eu vá. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito não virá. O Consolador não virá. Então as pessoas querem viver Mateus, Marcos, Lucas, da lei, que tudo são pregadores da lei, mandamentos da lei. Antes da lei, você está vendo aqui, não havia Consolador, não havia Espírito Santo. O Espírito Santo não morava em nós, o Espírito Santo visitava. Ele visitava Davi, visitava os profetas, visitava, vinha e ia embora, vinha e ia embora. Hoje não, ele mora em nós. E Jesus está advertindo aqui, ó, se eu não for, o Espírito Santo não volta, não virá, o Consolador não virá. Ele nem está se referindo ao Espírito Santo, está se referindo ao Consolador, que é o Espírito Santo, né? O Consolador não virá se eu não for. Então, antes da lei, é isso que eu quero fazer que você entenda. Antes da morte de Cristo, já vou pular um pouco mais na frente, antes do ano 70, havia Espírito Santo sobre nós? Não havia. Não havia, ele visitava. Hoje não. O Espírito Santo está em nós somos a casa dele. E Jesus está dizendo aqui, ó, se eu não for, ele não virá. Para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Eu vos enviarei ele. Enviarei. Quando ele vier, não tinha vindo ainda. Você vê que na lei não havia Espírito Santo sobre o homem, né? De haver, ele viria, o Espírito sempre existiu, mas ele não estava sobre o homem, sobre nós, né? Então, antes tinha Espírito Santo? Não tinha. E como é que a igreja quer seguir o antes? O antes da cruz, o antes da volta de Jesus, que ocorreu no ano 70. Como que essas pessoas querem pregar, querem viver isso, a antiga aliança, se na antiga aliança não tinha o Espírito Santo? E como é que eles vivem isso e diz que tem o Espírito Santo? Mentira. Mentira, não tem Espírito Santo. Pode ser apóstolo, pode ser o que for, pode ser papa, pode ser o que for. Se prega a lei, não tem o Espírito Santo. Porque na antiga aliança não tinha Espírito Santo. Quando eu vier, convencerá o mundo, presta atenção, cadê? Vamos estava aqui. Se eu for, não enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo não estava em nós. Hoje ele mora em nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Só o Espírito Santo ia convencer. De quê? Do pecado. E o que é que está escrito? Que os nossos pecados foi na cruz. Então, se você não tiver o Espírito Santo, você não tem essa concepção. Essa concepção que o pecado foi levado na cruz. Então, se você não tem essa concepção que o pecado foi levado na cruz, está onde o pecado? Em você. Você não tem a concepção. O Espírito Santo não te diz que teus pecados foi na cruz. Se antes não tinha.
Meus amados, você tem que ler a palavra como está escrito, e ver o que está escrito, né? Mas não acabou não. Convencerá o mundo do pecado, da justiça, né? O Espírito Santo que justifica. Então, sem o Espírito Santo, para dizer que você está justificado, na lei não tinha, por isso que os crentes dizem que são o quê? Pecador. Da justiça e do juízo. Do juízo. Que aconteceu quando? No ano 70. Do juízo, do julgamento. Então, é o Espírito Santo que fala conosco. Você, teus pecados ficou na cruz. Eu te justifico. O juízo aconteceu no ano 70. A volta de Jesus. Está escrito, está escrito, não podemos negar, porque está escrito. Então, meus amados, é preciso viver a graça. Sem a graça você não consegue entender isso aqui. Vamos ler até o quanto? Até o 14. Pois não acabou não, né? Do juízo, 9. Do pecado, porque não crê em mim. Não crê que seus pecados Jesus levou na cruz. Da justiça, porque vou para o Pai. Presta atenção, igreja! Você que fica olhando para as nuvens, esperando Jesus voltar. Presta atenção, ou você tem fé para crer no que está escrito, ou você vai crer no seu guia, o homem, que faz você ficar olhando para as nuvens, enquanto eles ficam com a mão no seu bolso. Presta atenção, versículo 10, frisa aí na sua Bíblia aí, ó. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verás mais. Como que a igreja está esperando Jesus nas nuvens? Esse homem é mentiroso? O que estava acontecendo com Jesus então? Se ele deixou escrito, vou para o Pai, e não me verás mais. Meus amados, Jesus nunca falou que vinha em carne novamente. Ele vinha com poder. Ele ia voltar com poder para julgar o povo judeu. Foi isso que ele falou que vinha. E ele veio no ano 70. Mas os pastores põem a igreja a ficar olhando para as nuvens, para eles enfiar a mão no bolso deles e eles não perceber. Ficar cego. Porque a palavra está bem clara aqui. Ó. Isso não é mentira. Vou para o Pai e não me verás mais. Então Jesus é mentiroso? Vou crer em quem? Então isso é para você que fica dizendo que Jesus vai voltar. Meus amados, você tem que ler a palavra, tem que crer no que está escrito, não com o pastor. Não, Deus me revelou. Pastor, eu li lá no livro de João, no capítulo 7, aliás, no capítulo... cadê? Nós estamos nele. Capítulo 16. Pastor, eu li lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 10, que Jesus falou que ia para o Pai e nós não ia ver Ele mais. Por que o Senhor prega que Jesus vai voltar nas nuvens? Não, irmão. Deus me revelou. É isso aí. Deus me revelou. E nega isso aqui a palavra. Diz que Jesus é mentiroso. Isso aqui você está chamando Jesus de mentiroso. Esperar Jesus na nuvem está chamando Jesus de mentiroso. Porque essa palavra não é minha. Essa palavra não é de João. Essa palavra foi do próprio Jesus que falou. Vou para o Pai e não me verás mais. Vamos ler o 11? Vamos ler até o 14. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo
que eles dizem que é Satanás. Diz ou não diz? Se você já frequentou uma igreja evangélica, você sabe que eles dizem que o príncipe desse mundo é Satanás. Mas o príncipe desse mundo aqui é o que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo, se não me engano, no capítulo 9, versículo 6. Que Deus tinha nos dado um filho, né? Um filho não nasceu, um menino não nasceu, um filho nos deu, príncipe, que vai carregar o mundo sobre os seus ombros, está sobre ele. Então, se você é um crente que já falou que o príncipe desse mundo é Satanás, você está chamando Jesus de Satanás. Você chamou, aliás, né? Ser bem explicadinho, chamou. Porque Jesus de Nazaré era o príncipe no reinado dele. No reinado que durou até o ano 70. Hoje, o reinado é do próprio Pai, né? Mas se você disse aqui que o príncipe desse mundo é Satanás, você está chamando, dizendo que Jesus foi o Satanás. Porque é o que está escrito no livro de Isaías, a profecia de Isaías, que um filho nos deu, um filho nos nasceu. Príncipe que carrega o mundo, está sob os ombros dele. Ou seja, o reinado era dele, ele estava responsável por tudo. O poder estava sobre ele. 11 ainda, né? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Foi julgado, Jesus foi julgado ou não foi? Foi. Já está julgado. 12. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, quando vier, não existia. Então, se eu estou na lei, estou praticando obras da lei, eu estou em Jesus de Nazaré, que era da lei. Jesus de Nazaré era pregador da lei. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir o resto da lei de Moisés, que tinha parado. Então, Jesus de Nazaré veio dar continuação, para que só então a lei passaria. Não é o que está escrito? Como é que está escrito lá? Que não passará um tio que não seja cumprido. Então, Jesus de Nazaré cumpriu na carne, porque a lei, para cumprir a lei, precisava da carne. Então, Jesus de Nazaré, a função de Jesus de Nazaré era isso, na carne era isso, cumprir a lei de Moisés. Quem anulou a lei de Moisés? O Espírito Santo, o Espírito, o próprio Deus, o Cristo, o próprio Deus, anulou a lei de Moisés. Aqui está, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, então não existia. Não existia. E para que eu vou agora ficar na lei? Quem é o guia da lei? O homem. Tudo era homem. Era o profeta, começando de Moisés, né? O Moisés foi o primeiro profeta da lei para cá, né? Que antes também teve Enoque, teve profeta também antes da lei. Antes do dilúvio até, né? Digamos assim, antes do dilúvio, o Enoque era um profeta antes do dilúvio. Mas da lei para cá, o primeiro profeta da lei foi Moisés. Então, se eu não estou na graça, estou na lei. Não existe 3 caminhos, só existe 2. Na verdade, só existe um, né? Mas o povo insiste em ficar na lei, no erro, caminho errado, caminho que não vale mais nada, caminho da escuridão, caminho de treva, caminho de morte. É a lei. O Espírito da verdade, ele vos guiará. Está entendendo? Quem é que guia? Quem é que nos guia? É o pastor ou é o Espírito? É o Espírito. Pastor só serve para comer o teu dinheiro. Porque quem guia a igreja de Cristo é o Espírito Santo. Como eu sempre tenho falado, essa nova aliança, ela não é ministrada por homens. Ela não é ministrada por anjo. Ela é ministrada pelo Espírito Santo. Então é ele o nosso guia. É ele o nosso guia. É Cristo. Não é anjo, também não é homem.
Homem só serve para quebrar pedra. Na verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo. Se você não tem, se você não vive a graça, você não tem o Espírito Santo. Mas, meus amados, não tem outra saída. Se você não vive a graça, você não tem o Espírito Santo. Pode ser o Papa, não tem o Espírito Santo. E quem nos guia? Quem é que nos fala a verdade? O Espírito Santo. A verdade, porque não falará por si. Não falará, o Espírito Santo não falará por si. Fala por quem? Por Deus. É o Espírito Santo. E como é que você quer andar atrás de pastor, atrás de homem, atrás de anjo? Mas, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, tudo que o Espírito Santo tiver ouvido, de quem? Do pastor? Não, do Pai. Tudo que o Espírito Santo tiver ouvido e vos anunciará. Então tudo, o nosso, como é que chama? O nosso intermediário entre nós e Deus não é pastor, não é anjo, é quem? Me ajuda aí. É quem? O Espírito Santo. Se você não tem ele, você não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Não é, você só vai comer pão, dizendo que para ter comunhão tem que comer pão. Pão não dá comunhão a ninguém. Esse pão que dão na igreja nem fome mata. Que é um pedacinho só. Se fosse um pão inteiro com 2 ovos dentro. Dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito Santo que ouve, recebe do Pai e nos fala. Não é pastor, não é anjo, não é nada. Tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele, quem a palavra está dizendo, está se referindo a quem? A Deus. E a palavra está dizendo, ele não é o pastor. Ele, o Espírito Santo, ele me glorificará. Quem é que glorifica a Deus? O Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, do que é de Deus. O Espírito Santo recebe e passa para nós. É ele, o único intermediário, o único. Não é pastor, não é anjo, é o Espírito Santo. Que é meu, e vou usar de anunciar. Então, meus amados, o que o Jesus de Nazaré e anjo, essas coisas aí, Moisés, da cruz para trás, é o mundo que chamava o príncipe do mundo, daquele mundo lá, seria o mundo Aion, o mundo das coisas apalpável. Hoje, nós vivemos no mundo espiritual, por fé. Você tem que ter fé, tem que exercitar a tua fé. Você exercitando a tua fé, você vê Deus agir na sua vida. Independente de pastor, independente de ninguém. É o Espírito Santo, o teu intercessor. Fala com ele. Você quer dobrar o seu joelho? Eu não tenho esse hábito. Porque o meu joelho foi dobrado de uma vez por todas na cruz. Quando eu aceitei o que foi feito na cruz, ali meu joelho se dobrou de uma vez por todas. Mas você quer dobrar seu joelho? Entre no teu quarto, dobra seu joelho, fala com o Espírito Santo, fala o que você está sentindo, fala do que você quer mudar, fala com ele. Abra sua Bíblia em
Abra sua Bíblia em Gálatas, de novo. Gálatas, capítulo 3, versículo do 23 ao 28. Mas antes que viesse, preste atenção, meus amados. Antes que viesse a fé. Antes. Então a fé não existia? Não. O que era a fé que existia? A fé física. A fé de quanto mais. Não é por isso que se prega a lei nas igrejas? A fé de antes da antiga aliança era aquela fé que quanto mais eu dava, mais eu tinha direito de receber. Né? Como está escrito, o obreiro é digno de seu salário, o trabalhador é digno de seu salário. Né? Se eu faço um jejum, é fé? Não. Eu fiz um jejum. Tenho o direito de quê? De receber. Então, essa era a fé do passado. Quanto mais se dava, mais tinha direito de receber. Mas a fé, hoje, nessa nova aliança, não. É pura fé. É fé mesmo, é fé espiritual. Então, é o que está dizendo aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, né, o Cristo, a fé, estávamos sobre a tutela da lei. A tutela da lei. E nela, encerrados para essa fé. Na lei, nós estávamos encerrados, nós não enxergávamos, não podíamos enxergar a fé espiritual, porque ela não tinha chegado ainda. Passou por tudo quanto é profeta, tudo quanto é santo aí, passou. Mas não tinha chegado. Como é que eles entenderam uma coisa se não tinha chegado a eles? E assim aconteceu. Antes da cruz, essa fé que temos hoje não existia. Uma fé espiritual. Fé sem ver, fé sem apalpar. Então, antes nós vivíamos a tutela, quem não tinha essa fé que não existia, vivia em quê? Na tutela da lei. Era a lei que dizia o que você tinha que fazer. Né? A tutela. E nela encerrado para essa fé, que de futuramente, que de futuro haveria de revelar-se. No futuro havia de se revelar-se. Então é uma coisa que não foi revelada para os crentes ainda. Não foi revelado. Eles estão antes da cruz. Antes da cruz não existia essa fé. Como é que eles vão entender esses negócios espirituais? Não vão. 24. Vamos ler até o 28. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Serviu, que era a lei, que era a Torá, ela serviu com o que apontava a Torá? A entregação, a vinda do Messias. Depois da vinda do Messias, tudo ia mudar. E mudou. A lei serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo. Cristo chegou, para que serve a lei? Mas vai me levar para onde? Meus amados, cadê os pastores? Cadê os teólogos que estudaram anos e anos? E eu com a primeira série tenho que vir ler isso aqui para você. Conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Porque na lei você podia fazer 40 dias de jejum, que nem Cristo fez, Jesus fez, né? 40 dias de jejum como Jesus fez. Você podia dar filho, como Abraão tentou dar, mas Deus não recebeu. Tentou, Deus não recebeu. Então, na lei não tinha essa justificação. Só na graça mesmo. Então, se você não vive a graça, você não é justificado. De que fosse justificado por fé. 25. Mas tendo vindo a fé, foi fé ou foi Cristo? Lógico que fé,
Cristo é Espírito, a fé de hoje é espiritual, então está se dando os dois num só, né? Vindo a fé, já não pertencemos a subordinados. Já não pertencemos a subordinados, os pastores. Subordinados ao aio. Pastor, eu digo, não trazendo para o dia de hoje, né? Mas é a aio, ou seja, a lei. Não somos subordinados à lei. 26. Pois todos vós sois o quê? Você está com a sua Bíblia aberta? Porque nas igrejas por aí, nós diz que somos barro, pó da terra. Nós somos cocô de Jacó, do cavalo do Jacó. Tudo isso ele inventa. Mas não diz que são filhos de Deus. Ele não diz. Diz que são o verme de Jacó. Eu mesmo cansei de falar isso. Verme de Jacó, cocô do cavalo do bandido, sem de queimar. Cansei de falar isso. Por quê? Eu estava na lei. Eu não vi isso aqui. Estava escrito? Estava. Mas eu não li, eu não vi. Vamos continuar aqui, 25, 4, 25 ainda. Tendo vindo a fé, já não pertencemos a subordinados ao aio. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus. Mediante a fé. Então, se você não pratica essa fé da graça, que você é um filho, é uma filha de Deus, de nada vai te adiantar. Mediante a fé em Cristo, na primeira pessoa, em Cristo, segunda pessoa, Jesus. 27. Porque todos quantos fostes, isto com hora e 11, vocês que do YouTube, se esse vídeo cortar, vocês me perdoem, siga no meu canal, aqui na página, no Facebook, Ed do Teclado. Quando foste, porque todos quantos, preste atenção, no 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo revestiste, aliás, né? Perdão. De Cristo vos revestiste. Então hoje nós somos um Espírito nele. Porque nós fomos batizados nele. Não foi na água, não foi em lugar nenhum. Foi nele. Então se você foi batizado, você tem essa fé de dizer, de afirmar que você foi batizado nele, você está revestido dele. Você é um Espírito com ele. É um só. Se falar isso para o crente, eles se escandalizam. Fosse batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. 28, vamos ler até o 28, né? De sorte, aqui está de sorte, até a meia francesa, né? De sorte, não pode haver judeu nem grego. Porque antes, naquela época, só existia, para Deus só existia dois: judeu e gentio. E existia briga entre os dois. Podia judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Você vê que para Deus, Deus quando olha para nós, ele não vê assim, ó, o homem, que homem tanquinho, bonito, que mulher cheia de parecendo a descida da Serra da Anchieta, né? Cheia de curva. Não, Deus só vê o quê? Espírito. Deus só vê espírito. Não vê homem, não vê mulher. Nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um Espírito em Cristo Jesus. Então, meus amados, você conseguiu entender, como eu entendi, que quem está praticando obras da lei, nem que seja uma só, não é guiado pelo Espírito. Você
Você pode falar, porque é melhor falar do que ser surdo. Você pode até falar, mas na realidade você não tem. Se você pratica um mandamento da lei, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não ministrava na lei. Então, se ele não ministrava, ele vai ministrar hoje. Então, os crentes não são guiados pelo Espírito Santo. O crente, ele pode dizer que tem o Espírito Santo, que eu sou santo, que eu sou santo. Mentira, não tem. Pratica obras da lei, não tem. Gálatas, ainda no capítulo 4, temos duas passagens só, meus amados. Capítulo 4, capítulo do 1 ao 7. Eu vou até acelerar aqui um pouco. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, então está se falando da lei. Durante o tempo que você vivia na lei, que o herdeiro, o menino pode, o pai tem um menino só, tem um filho só, mas ele é menor. Ele pode receber a herança? Não pode. Mesmo que o pai morra, ele ainda não recebe. Por quê? Ele é menor. Então tem que constituir o quê? Um herdeiro. Aliás, um tutor para viver. Enquanto isso, ele vai vivendo da herança daquele moleque. Enquanto ele não passa de maior, o tutor que vai usufruindo de tudo. É o que está escrito aqui. É o que Paulo está pregando aqui aos Gálatas de novo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Em nada difere de escravo. Então, se os crentes estão na lei, estão o quê? Meus amados, me ajuda aí. Estão escravos. De nada difere de escravo. Posto que é ele Senhor de tudo. Posto que ele é Senhor de tudo. É dono. O pai morreu. Ele herdou. É dono de tudo, mas não pode mandar. Porque é de menor. É igual os crentes. Jesus morreu, pagou toda a dívida do crente. Mas ele está na lei, está pregando lei. Não pode receber a graça, as promessas. Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado, que era a volta de Cristo, né? Aqui está se falando de volta de Cristo. Agora, quando nós aplicamos isso na igreja de hoje, estão na lei, estão escravos, estão amaldiçoados, por isso que se vê desgraça em muitos lares cristãos, mais em lares cristãos do que em lares católicos. E ainda diz, para crente tudo é difícil, né? Não, porque você está na lei, você está na maldição da lei. Tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, Paulo escrevendo aqui lá pelo ano 60 o quê aqui? 53. Lá pelo ano 53, Paulo escrevendo isso aqui, né? Paulo está escrevendo essa madrugada. Assim também nós, aqui nós paramos, assim também nós, quando éramos menores, quando éramos da lei, menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aos rudimentos do mundo. Que mundo que era esse que Paulo está falando? Do mundo aion. Do mundo das coisas físicas, de uma fé física, do mundo. 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, veio ou não veio? Veio, Cristo veio. A plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, era um judeu, cumpridor de lei. E o povo quer dizer, vamos se batizar. Jesus se batizou. Mas Jesus era o quê? Um judeu. Precisava cumprir a lei judaica. Nascido sobre lei. Como é que você vai? Hoje na graça você quer fazer o que Jesus de Nazaré fez. Como? E dizer que é cristão. Nascido sobre a lei. 5. Vamos ler até o 5, 7, né? 5. Para resgatar os que estavam sobre
a lei. Ele resgatou ou não resgatou? Resgatou. E por que os crentes que nem pertenciam à lei na época, hoje querem pertencer à lei? Meus amados, que estão perdidos, mas perdido de tudo sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então você não é mais ovelha. Dá para você entender, meus amados? Você não é mais ovelha, como se falava naquela época, né? Que ovelha, em lugar na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, a ovelha está relacionado a gentio, que somos nós. Ovelha está relacionado aos judeus. Então a igreja, nós somos ovelha do pastor. O pastor diz, não, vocês são ovelha do meu curral. Pelo amor de Deus, meus amados, pelo amor de Deus. O filho, 6. E por que sois filhos? E por que sois filhos? Enviou Deus. Porque são filhos. Se não for filho, não envia. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai. De sorte que já não és escravo. Os crentes continuam sendo escravos, estão na lei é escravidão. Não és mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Também herdeiro de Deus. Mas você está na lei você está de menor, você não pode receber as promessas de Deus. Está na lei, não recebe. E para nós fechar hoje com toda a sorte de bênção, abra a sua Bíblia em Romanos. E assim nós, com o espírito alimentado, teremos um dia melhor, uma semana melhor, né? Romanos capítulo 8. Para nós fechar hoje com todas as bênçãos, agradeço a todos que ficaram junto comigo ouvindo esta palavra, uma palavra de crescimento, uma palavra que fortifica e justifica, uma palavra que abre o documento que mostra que você é um filho de Deus, uma palavra que mostra, um documento que mostra que o nosso guia não é pastor, o nosso guia não é anjo, o nosso guia é o Espírito Santo. Então, Romanos 8, do 12 ao 17, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, não da lei. Não da carne, como quando Paulo se refere à carne, está falando da lei. Não da carne, como se constrangido a viver segundo a carne. 13. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para onde? Você que anda segundo a lei, tu está caminhando para onde? Para a morte. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A igreja não está guiada pelo Espírito. Você entendeu junto comigo que os crentes não são guiados pelo Espírito de Deus. Então logo também não são filhos. É duro dizer isso. Mas eu vou mentir, vou chegar aqui perante a câmara e perante o mundo e dizer que os crentes são filhos, se a palavra está dizendo aqui que não são. Eles não são guiados pelo Espírito, são guiados pela lei. Na lei não tem Espírito. É duro, eu sei que é duro, mas o que eu posso fazer? São guiados... cadê? Paramos no versículo... Porque 4, né? Do Espírito da lei. Nós paramos no 3, parece, né? Porque nós começamos do 12, perdão. Nós paramos no 14, no 15, porque recebeste. Paramos no 14.
Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora você conhece, né? Agora você está chegando ao entendimento quem é filho de Deus. É todos? Não. Só quem é guiado pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. Os que são guiados pela lei, é eu que estou falando o que está escrito aqui. São filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão da lei, né? O espírito de escravidão, para viveres outra vez, atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, glória a Deus. Amém? Vamos ler até o 17, versículo 15. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Eu quero fazer uma pregação dessa qualquer dia aí. O começo, como se é salvação eterna. Você vê, pega essa palavra aqui, presta atenção nessa palavra. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Então nós temos um espírito, não é alma. Alma são emoções. Emoções não podem ir para o céu. O nosso espírito, então nós temos um espírito, que era o espírito de Adão, que precisa ser salvo. Se você não tem o Espírito Santo, esse espírito que você tem não pode ser salvo. É o Espírito Santo que leva esse nosso espírito. Você está entendendo? Qualquer hora, eu tenho um estudo já tem um estudo feito sobre isso. Bem, Filho de Deus. 17, vamos ler até o 17, né, para encerrarmos. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele somos também co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, meus amados, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Esta palavra, eu recebo esta palavra. Porque esta palavra, eu gosto dessa palavra, eu amo essa palavra. Porque essa palavra, ela me mostra quem eu sou. Ela me mostra onde eu estou sentado, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode me tocar de lá. Então, meus amados, se você recebe esta palavra, porque você é um filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus em você. Você ainda pode andar por certos lugares que não devia andar. Isso não quer dizer que você não seja um filho de Deus. Se você entendeu a palavra, você aceita essa palavra e não pratica obras da lei, é porque você é um filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Mas ora mais, ora menos, você pode não ser um pregador que nem eu, ter essa coragem, né, de pregar, de vir a essa tela e expor ao mundo isso que está dentro de mim. Você pode não ter isso, não é necessário você ter isso. Mas só em você saber que você é um filho de Deus, que você não vai praticar obras da lei, você já tem o Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Meus amados, paz e graça, um bom domingo, sejam todos abençoados, com todas as sortes de bênção, pelo poder da palavra do Evangelho, que está em mim, está em você, está na minha mente, está na sua mente. É desse Evangelho, é nesse altar que Deus ministra na nossa vida. Amém? Paz e graça, paz eterna, e até o nosso próximo encontro. Amém?